Bom dia, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre química. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre os modelos, né? E a gente definiu, começamos a definir, né, que um átomo ele tem as seguintes características, né? Então ele é definido por um elemento X. Aqui em cima a gente tem a carga dele. Então aqui vai ser a carga, que pode ser positiva ou negativa, né? Então nós temos a carga aqui. Essa carga, ela pode ter o representativo, por exemplo, de mais, menos, pode ser 2 mais, 2 menos, 3 mais, 3 menos, e assim por diante. Beleza? Bom, aqui em cima, a gente definiu uma quantidade A. Essa quantidade A é o número de massa, tá? E esse número de massa ele tem a seguinte propriedade, né? Ele A é igual a Z mais N, né? Onde aqui eu tenho o número de nêutrons, né? E o número atômico dele, tá? E já exatamente esse Z aqui embaixo é o número atômico. O número atômico. E aí, eu posso também usar esse Z para falar do número de prótons que eu tenho no meu núcleo, né? Então, esse Z, ele também indica, ele indica o número de prótons, no núcleo. Beleza, então a gente definiu isso aqui na última aula, tá? E aí, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre esses conceitos em alguns elementos específicos, tá? Então, existem elementos que têm, vamos dizer assim, uma similaridade, tá? Essas similaridades, elas são importantes, né? São coisas que a gente acaba comparando uma coisas com a outra. Então, a gente tem como semelhança, vou colocar aqui, ó, semelhança, por exemplo, a gente tem uma semelhança que a gente chama de isótopos. Opa, tá até um spoilerzinho aqui do que eu vou falar daqui a pouco. Mas são os isótopos. O que são esses isótopos? Eles são átomos que apresentam o mesmo número atômico, que é o Z, né? Apresenta o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. De massa A. Tá? Ou seja, por exemplo, a gente pode ter um carbono, um carbono C, e esse carbono, ele pode ter, o número atômico 6 e o número de massa, por exemplo, 12, que é o que mais comum, né, que a gente tem, o carbono 12. Mas a gente pode ter, por exemplo, um outro carbono, que é esse carbono aqui, ó, carbono 6 e ter 13 como número de massa, né? Ou, por exemplo, esse outro carbono aqui,
6 e ter 14 como número de massa, tá? O mais comum é o 12, mas pode acontecer isso também. Ou, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem 8 de número atômico, mas pode ter 16 de número de massa, tá? Ou pode ter, por exemplo, esse cara aqui, que é o 17. Ou pode ter esse cara aqui, que é o 18. Tá? Então todos eles são isótopos. Apresentam o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Como que você pode saber que isótopo é isso? Bom, lembra que eu escrevi aqui em cima, ó, que os isótopos, o número atômico Z, ele fala pra gente, ele indica o número de prótons. Então, você pode falar aqui, ó, em vez de falar que é um número atômico Z, que seria o correto, você fala o seguinte, ó, não é o número, não é, vamos tirar aqui o número atômico da jogada, tá? Vamos tirar o número atômico e vamos falar que é o mesmo número de prótons. Prótons, ó. E aí você consegue ver que tem um P aqui e o prótons começa com P também. Então, o P de isótopos é de prótons, beleza? Então, essa é uma forma de a gente poder lembrar. Nós temos também os conhecidos como isóbaros. Então, são os isóbaros. Quem que são os isóbaros? Bom, os isóbaros são os átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. E diferentes números atômicos. Números atômicos Z. Por exemplo, quem? Bom, isóbaros a gente tem como o argônio 18, com argônio com número atômico 18 e número de massa 40. Ou a gente tem o cálcio, que tem o número de massa 40 e número atômico 20. Isso aqui é um parzinho, isso aqui é um parzinho isóbaro, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, enxergar que aqui tem 40 aqui em cima, e isóbaro é isso, né? O mesmo número de massa. Bom, para a gente poder ver que o isóbaro é fácil de lembrar assim, ó, é só ver que tem um Azinho aqui, ó. Isóbaro é A de massa, beleza? Então é uma forma de a gente poder lembrar. Isóbaro é A de massa. E aí, a gente tem os isótonos, que são o próximo conjuntinho de semelhanças, que a gente chama então de isótonos. Isótonos. Quem que são os isótonos? Bom, os isótonos são átomos. São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, o mesmo número de nêutrons, mas diferentes
mais diferentes números atômicos. Z e massa. A. Como, por exemplo, né, a gente pode ter aqui o hidrogênio 3, 1 e o hélio 2, 4. Né? Isso aqui é um parzinho que é isótono. Beleza? Então, esse aqui é um outro parzinho isótono. Então, são esses três carinhas aqui que a gente tem, tá? Então, ó, se a gente fosse fazer um resuminho aqui. Então, eu sei que os isótopos, a gente tem temos aqui os isóbaros, que é deixa eu fazer menorzinho aqui. Isóbaros e os isótonos. E aí, a ideia dos isótonos é que tem o mesmo número de nêutrons, né? Isótonos. Então, ó, o P. Então, isso aqui vai ser o mesmo número de prótons. Esse aqui vai ser o mesmo número de massa. E, por fim, os isótonos são o mesmo número de nêutrons. Então, essa aqui é o resuminho, tá? Então, esses três caras são super importantes pra gente, porque a gente consegue aqui determinar de forma simples, né, quais são as semelhanças deles, tá? E, bom, eu acho que eu não fiz, mas eu vou fazer aqui, tá bom? Bom, só como um pequeno exercício aqui dos isótonos, né? Acho que eu fui um pouquinho rápido demais neles. Então, ó, os isótonos é esse Nzinho aqui. Esse Nzinho tem o mesmo número de nêutrons, né? Mesmo número de nêutrons. Então, ó, se nesse caso aqui, esqueci de colocar o H de hélio aqui, né? Então, ó, o que acontece? A gente sabe que o número de massa A, ó, o número de massa A é igual a Z mais N. Então, eu quero saber esse número de nêutrons aqui. Para o caso do hidrogênio, bom, eu sei que H vale 1, então, e o A vale 3, então isso aqui vai ficar 3 é igual a 1 mais N. Para esse caso aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó. Para esse caso aqui, tá? Logo, a gente pode ver que se eu passo o 1 para o outro lado, eu vou ter como um N igual a 2, certo? Para esse caso aqui da esquerda. Já para o caso da direita, deixa eu fazer aqui do lado direito. Já para o caso da direita, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 4, que é o número de massa, é igual a 2, que é o número, que é o Z, né? Que é o número atômico, mais N. E aí eu passo para o outro lado, fica 2. Então, meu N também fica 2. Ó, o N do hélio é 2 e o N do hidrogênio é 2. Logo, os N's vão ser iguais e aí eles são isótonos, tá? Acho que eu passei muito rápido aqui, acabei não falando direito sobre isso. Porque os outros dá para você ver, né, direitinho, que aonde eles estão iguais, né? Nos isótonos tem que fazer uma continha. Mas é isso, tá? Vou parar por aqui. Esses nomes são meio chatos, então eu prefiro que vocês pratiquem isso aqui, tentem entender, para poder continuar no próximo conteúdo. Então é isso, gente. Até mais.